Pessoal, vamos lá. Mas hoje nós vamos começar a nossa leitura do Barra Barra. Os alunos já estão até me questionando algumas dúvidas aqui. Aí, como me fez uma pergunta agora, que eu acho que assim não envolve o nome de outras pessoas, então eu já quero já começar com, a gente entrando nesse assunto e resolvendo duas dúvidas, das duas que me perguntaram hoje. A última agora é: se deve seguir a sequência do que está aqui no livro? Seria isso mesmo, né? Isso, sequência do capítulo. Por exemplo, barra de tendência e barra doji, página 8. Depois vem básico de barra, página 12. Existe uma sequência lógica ou não? Cara, então, vou falar meu ponto de vista partindo da trilogia. Só para exemplo, tinha gente que falava assim: não, você tem que começar pelo lateralidade, porque já que o mercado está em 80% do tempo em lateralidade, estude lateralidade primeiro, depois você vem para o tendências. Tendências é onde você ganha mais dinheiro, mas né, ela acontece menos vezes do que lateralidade. Por último, você vai reversões, aí sim, tá certo, porque reversão é a última coisa que você tem que buscar. Primeiro, você tem que sempre desfrutar da tendência, da lateralidade, depois você vai para uma reversão, porque o mercado, na sua maioria, é assim. Ele vai para uma tendência, depois ele faz. Essa é uma lógica mais normal. É, ele vem para uma tendência, faz uma transição para uma lateralidade. Da lateralidade, ele vai ou continuar, dar continuidade, retomar a tendência, ou vai fazer uma reversão. Aí, a opinião de alguns era essa. Começa pelo lateralidades, depois tendência, depois reversões. Gente, o autor, quem escreveu o livro, estudou, pensou cada palavra, ele começou do começo. Ele disse: a ordem para ler esses livros está aí escrito. Eu não lembro se é nos três ou se é no tendência. Eu acho que é nos três, deve estar escrito. A ordem para ler os livros na orientação de ler. Tendências, lateralidades, depois reversões. Beleza. Ponto. Mesma coisa eu falaria, bar. Começa do começo. É igual hoje, se muita gente às vezes está ansiosa, sabe qual capítulo? Capítulo 15. O capítulo 15, ele chama-se, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, juntando tudo e assim, exemplos de day trade. Todo mundo já quer ir para onde tem o setup. Melhores setups, olha lá, que é o capítulo 15. Todo mundo já quer ir para ele. Mas, gente, uma estrutura, uma casa, se constrói inicialmente pela base. Então, não adianta você querer ir para o setup. Eu vejo um monte de gente sofrendo. Eu tenho gente que às vezes me acompanha há um ano, eu falo assim: ó, desenha uma cunha aqui nessa bandeira. A pessoa até hoje não sabe desenhar a cunha, não sabe enxergar as três puxadas ali. E por quê? Porque pulou lá atrás, pulou a base. Entendeu? Todo mundo quer ir já direto para o capítulo 15, que chama Melhores Trades, né? Melhores Operações. Só que pulou todo o resto. É igual você querer operar alguém, ser um médico, fez medicina, operar alguém, mas você já pulou todas as aulas e só fez o estágio da operação, que é passar serrinha no cérebro lá ou em qualquer lugar, fazer as ligações neurais que tem que fazer, sei lá o quê, quebrou a perna, fazer as ligações ali e esquece todo o resto. Então, para mim, as coisas têm que começar do começo. Eu fiz essa pergunta para você porque assim faz sentido para mim, né? Como tem essa sequência aqui de barra doji para o All Brooks, a maioria das barras são dojis, né? Então eu entendo que tem uma sequência lógica e eu particularmente prefiro que comece do começo, né? Porque senão a gente vai no 15, volta no 13, vai no 25, volta no É, 1. Aí chega uma hora que você tem que reler tudo, começar tudo de novo para reler. Se você vai capítulo a capítulo ou parte dele, se tem um período de 3 meses para ler o livro, ou 6 meses, ou um ano, uma hora termina. Porque senão é uma loucura. Né? Eu não, li o livro, já senti uma grande diferença no entendimento, no capítulo 1, por exemplo. Né? E então, se for capítulo a capítulo, a gente vai ter uma sequência. A gente vai chegar lá no setup que cada um quer, ou que eu quero, ou que seja. Mas, pelo menos, tem uma sequência da leitura. Né? sim. E agora eu vou falar uma coisa muito interessante. Eu gosto. Você tem que procurar entender o fundamento das coisas, o porquê. Então, lá no capítulo 15, não fala o porquê.
Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui clássico. Gente, talvez hoje, desculpe, não vai ter tanta leitura, mas assim, não vamos perder tempo, mas assim, tem coisa que tem que ficar bem clara. Quando eu tenho uma bandeira de baixa em forma de cunha, é, querendo ou não, gente, esses domingos também serão aulas do contexto geral. Se eu tenho uma bandeira de baixa, ó, mastro, e um topo duplo, aqui, quando os vendedores entram vendendo, eles muitas vezes trazem, muitos deles trazem seu stop para cá, vendem aqui e desfrutam da queda. Tem uma lógica. Se ultrapassar isso aqui, no caso aqui ultrapassou e falhou, deu outra venda. Porque pode até ter acionado o stop deles, ó, mas não foi uma máxima majoritária, né, antecedente. Assim, a máxima era aqui, o stop técnico ainda estava aqui, porque não teve um forte rompimento aqui, ó. Não teve forte rompimento, então o meu stop técnico ainda estava aqui. Olha lá, ó, não foi estopado o sujeito, então ele vendeu de novo. Aí eu tenho que entender a lógica por trás. Aí de novo veio aqui, aí rompeu. Opa! Uepa! Como diria, né, o Rick Martin, quem é dessa época. Aqui, aí sim, depois desse impulso, aqui virou meu stop técnico. Eu posso baixar ele para quem ainda está acreditando que vai cair mais. Ou seja, você tem que entender esses detalhes e isso aí não vai ensinar lá onde faz os trades, lá no capítulo 15, porque já foi visto isso antes. Entendeu? Então vocês têm que entender a lógica por trás. Agora, se chegar aqui, aí romper para cima e continuar indo, der continuidade. Aí, ó, outra palavra muito importante: continuidade. Aí, beleza, deu continuidade. Qual que é a projeção? Aí você tem a projeção disso aqui para cima. Bom dia, Entendeu? Leandro. Bom dia. Aí que seria a tal da reversão da tendência majoritária? Se for acima desse, onde está os stop Não, não técnicos? precisa ir acima. A reversão majoritária já é outra coisa. Vamos falar o que é reversão majoritária. Eu tenho essa linha aqui, ou talvez, ó, uma mais clara, que eu achei que foi essa aqui, ó, uma reversão majoritária. Eu preciso ter de 10 a 20 barras. Aí eu tive, ó, aqui eu tenho, né, mais de 10 barras. Rompeu, que aí nós vamos ver no livro, ele vai falar assim, aqui rompeu com força, fez uma mínima, que pode ser mais mínima comparado com aqui, ó. Mínima mais alta, mínima no mesmo nível ou mínima mais baixa. Aí no livro, por exemplo, ele explica que se aqui vier muito forte, esquece, você já vai ter que esperar uma segunda entrada aqui, ó, uma mínima mais alta para entrar de novo. Mas se não aconteceu isso, você vai ter uma reversão, ó, vamos de novo aqui. Eu tenho uma reversão majoritária de tendência aqui. Aí ele fala assim, qual que é meu ponto? Aí, assim, está no curso grande. Eu não lembro se está nos livros, porque eu estou focado já faz 6 meses no curso grande. Qual que é o melhor setup para o Brooks? MTR, eu falo isso porque no vídeo 51 ou 51 ou 52 ele fala disso. Reversão majoritária de tendência, com mínima mais alta, com fundo duplo, sendo que o segundo fundo é mais alto. Então, para ele, o melhor setup é esse aqui, ó. O setup de maior probabilidade. Aí, ó, e deu alguma coisa, deu mais do que um por um aqui, e tem hora que reverte totalmente. Então, ou seja, as coisas começam pela base, porque nós vamos ver todos esses detalhes, e depois tem um capítulo ou um trecho, eu acho que é um capítulo mesmo que se chama Juntando Tudo. Então, nós vamos ver, nós vamos criar, dentro de um carro, nós vamos criar a roda, o chassi ali do carro, né? Eu acho que começa pelo chassi, pela base do carro. Aí nós vamos criar a carroceria, mas dentro tem que ter o motor, tem que ter o câmbio, tem que ter a conexão entre câmbio e motor, né? Aí tem os detalhes de aceleração, freio, rodas. Aí depois você junta tudo, tá o carro montado, aí você pode dirigir. Aí precisa do motorista habilitado, né? Aí precisa do motorista habilitado ainda, né? Então, qual que é o motorista habilitado? É pegar tudo isso aqui e estudar. Gente, eu vou falar para você, é gratificante demais entrar. Quem me acompanhou sexta-feira,
eu com meio brocochô, assim, eu tava uma semana longe da minha família. Eu falei até cedo, eu falei até no YouTube, nossa, eu tô meio ruim hoje, assim, mentalmente, não com depressão, mas sabe que dia que você acorda meio brocochô? Meio que deprê, vamos dizer assim. Até falei, ó, aqui é uma venda, mas eu não vou entrar, não. Aqui deu uma compra, mas eu não vou entrar, não. Eu fiz isso. Mas aí, de repente, cara, eu comecei na leitura, beleza, falei, não, aqui é venda. Quem me acompanhou falou, eu falei, é venda. E eu vendi, mostrei para o pessoal, mostrei até pedaço da minha tela. Vendi aqui, já deu 10 pontos. Eu comprei aqui, porque era uma H2, comprei de novo, mas lógico, você já pensa na média móvel. Quando vê, deu venda aqui, eu reverti aqui, voltou aqui, adicionei, ganhei aqui. Aí aqui fez fundo triplo, comprei aqui, já deu outros pontos para cima. E aqui, quem me acompanhou viu, vendi de novo, falei, estou vendendo, mostrei. Aqui, ó. Ou seja, só nesse miolo, por estar cansado de ler, reler e ver como é que funciona, pronto, nesse miolinho aqui, bati minha meta do dia espetacularmente. Sem calor, é, sem nem suar, vamos dizer assim. Nesse pedacinho aqui, bati minha meta. E depois disso, deu muitos outros trades no dia. Mas para mim, quando eu bato a meta, tchau, obrigado. Eu fui fazer meu almoço. Na hora que eu voltei, isso aqui já tinha acontecido. Aí deu aqui, já aconteceu. Aí, ó, e na hora que eu estava conversando com os alunos, que aí na hora que eu voltei, mais ou menos esse horário aqui, falei, ó, aqui tá dando uma compra. Fundo duplo, correção profunda, 75%. Aqui é uma compra. Olha aí, ó. Quem confiou na hora e entrou, olha o tanto que subiu, entendeu? Que acaba ficando até monótono. Porque quando você tem o planejamento na mente, se der certo, se der errado, o que eu faço, o que eu não faço, fica monótono. Vocês vão ver com o tempo. Só que para ficar monótono, gente, vocês vão ter que pegar esse livro. Eu recomendo, pega ele. Você vai ler antes de mim. Nós vamos pegar para ler aqui nos domingos. Talvez nós vamos gastar 6 meses para ler, 2 horas por dia aos domingos. Nós vamos gastar 6 meses, sei lá, talvez um ano, não sei. Mas, gente, vocês não podem esperar isso. Vocês têm que pegar para ler isso hoje, minha opinião. Tá aqui alguém que já passou em 3 concursos, trabalhei em 10 anos, 11 anos durante um desses concursos, construí minha casa. Minha casa hoje é uma boa casa. Não, a minha casa vale 1,5 milhão, analisado, avaliada por. Eu tenho 3 andares aqui. O primeiro não tá na planta. Só os 2 primeiros andares vale 1,5 milhão. Não fiz com day trade, tá? Eu fiz trabalhando, trabalhei em banco 11 anos, com bom salário, cheguei a gerente geral de agência. Mas comecei no concurso lá atrás. Quando eu prestei o concurso, não tinha nem o que comer. Eu tinha um filho para sustentar. Eu estava no exército há 7 anos, 7 anos e meio. Passei no concurso. Como eu passei entre os primeiros, falei, nossa, vai me chamar logo. Aí eu tinha saído do serviço, fiquei 6 meses desempregado, só com, na época, era 10 mil que eu recebi lá do exército, que eu recebi um salário por ano. Eu ganhava 1.200 na época, 2008. Recebi mais ou menos 9, 10 mil reais. Durante 6 meses, gente. E sabe o que me acontece ainda? Fui fazer uma viaginha para São Paulo para trocar os pneus do carro. Bati o carro, tive que gastar 5 mil no carro. Ou seja, a minha reserva de 10 mil foi metade foi embora numa capivara, que eu bati no meio do caminho. Fernão Dias, não sei se vocês conhecem, é uma estrada federal muito boa. Fui fazer uma ultrapassagem de um ônibus, estava na curva, tudo bem, mas é uma rodovia de de mão dupla, né, que fala. E tinha uma capivara justo do meu lado e bati de frente, mas mantive o controle. Quando vem a merda na vida, eu podia ter perdido o controle, como fala, vou desviar da capivara, eu tava com 4 pessoas no carro, poderia, sei lá, tomar qualquer outra atitude. Na hora que eu vi que eu ia bater, segurei no volante, bati, tá, me deu um prejuízo de mais de 4 mil reais, mas não capotei carro, não matei ninguém. Então, day trade também é a mesma coisa. Você tem que, né? Eu já era motorista experiente, já tinha 10 anos de carteira e feito muitas viagens. Então, ou seja, day trade é a mesma coisa. Você tem que entender o que está fazendo, porque tem hora que você tem que segurar no volante firme ali, esperar, segurar,
Ou tem horas que você vai ter que tomar decisão drástica. Tem horas sim que você vai ter que desviar. Tem horas que você vai ter que encontrar um buraco e desviar. Eu perdi até o começo do assunto, por que eu comecei a falar isso, mas vamos manter o foco então. Esse é um livro que dá para ficar consistente e vocês entenderem muito o contexto. E eu vou explicar ele barra a barra. Começou a falar sobre isso aí, para a importância de que não adianta montar só o carro, roda, tal, se o motorista não tiver tomar a decisão certa. Sim, então é isso mesmo. Você tem que. Eu tô Você parecendo tava a Dilma falando- já, né? Começo a falar o negócio e esqueço no meio do caminho. Não, você estava falando, Leandro, sobre a gente pegar o livro e ler, porque é gratificante depois a gente, né, O resultado é gratificante. Ué. Então é isso mesmo. É começar a ler o livro. Não fiquem nessas 2 horas aqui. Pega hoje à tarde, tá à toa. Ah, foi na casa da sogra. Eu faço isso. Eu vou na casa da sogra. Minha sogra é ótima, eu gosto dela. Mas chega lá, eu não tenho assunto com o pessoal, que às vezes, né, a gente bateu papo, já contou tudo que tinha que contar. Aí minha esposa quer ficar lá 5 horas. Cara, 3 dessas horas eu vou para um quarto e fico estudando, fico lendo, fico mexendo no que eu tenho que fazer. Você vai levar a esposa no supermercado e você tem que. Eu prefiro ficar no carro, não gosto de ficar lá com carrinho para lá, para cá. Pega o livro, vai ler. Esses tempos atrás eu tinha que fazer algumas viagens. Ah, eu posso ir de carro, eu até poderia alugar um carro, que hoje em dia não é barato. Não, eu fui de ônibus. Aí, vai lendo. O que vocês têm que pegar é o livro de cabeceira. Antes de dormir, eu já passei por depressão, uns 3 anos atrás. Já passei perrengue de assim, eu não vou contar aqui, fica até pesado eu falar o que eu já tentei fazer, já até falei na sala, já 2 vezes que eu tentei fazer. As burradas de, né? Cara, sabe o que me ajudava? Às vezes chegar na madrugada, perdi o sono, pega ler para ler. Você está ocupando sua mente. Para quem passou por depressão, vai entender o que eu estou falando. Em vez de eu ficar confiando em remédio, correndo atrás de remédio, quem bebe, ficar confiando na bebida, não. Chegou a noite, está sem sono, vai ler. Só que você não vai assimilar, vou confessar, você não assimila tanto. Mas aí você grifa, não, eu estou lendo isso aqui, é importante, grifa. Que aí depois você relê, importante. Como eu passei em concurso, vou contar, no concurso do banco. Eu trabalhei na Caixa Econômica por 11 anos, é um concurso, assim, vou falar para vocês, é bom. Ganhava um bom salário, meu salário chegou a 20 mil, quando eu era gerente geral, mas o salário hoje é o quê? Para técnico bancário, é uns 4 mil reais. Sabe como que eu prestei o concurso? Como eu estudei para o concurso, eu estava lá no quartel, eu estava preso na enfermaria, porque eu tinha um problema no olho, venceu o meu contrato, meus 7 anos, eu era soldado, enganjado, aí virei cabo, né? Mas era contrato ano a ano, e na época eu não podia passar de 7, porque quem chegava a 10 estabilizava, ou seja, eles não podiam mandar embora mais. Mas aí eu fiquei mais 6 meses, que chama adido. Eu fiquei na enfermaria, não podia trabalhar, porque estava com problema de vista, mas tinha que esperar a cirurgia. Sabe o que eu fiz? Ah, estou preso na enfermaria. Só posso ir embora, eu tinha que cumprir o expediente. Das 7 às 5. Eu ficava estudando o dia inteiro. Levei um notebook, uma internet e o dia inteiro. Como eu passei no concurso? Vai servir para isso aqui, ó. Eu estou contando isso na lorota aqui, ou perdendo tempo de vocês, não. Como eu passei em concurso? Eu peguei as provas do Brasil inteiro, tudo hoje é disponibilizado, todas as questões. Aí sabe o que eu descobri? As questões se repetem, muitas questões se repetiam, independente da banca que fazia o concurso. Então, a prova aplicada lá no Nordeste era em 2008, aqui aplicou em 2005, chegou em 2007, lá no Rio Grande do Sul, tinha a mesma questão repetida. Aí, o que eu fazia? As que eu acertava de primeiro, beleza, estou dominando o assunto, já sei o que é. As que eu errava, eu ia jogando no Word. Questão 1, essa que eu errei, então deixa aqui, eu tenho que rever depois. Eu cheguei a juntar 110 questões. Das 110, aí eu começava a ler essas questões e eu tinha em paralelo as respostas. Se eu acertasse de novo e já tivesse o assunto, eu cancelava aquela questão, eu apagava a questão. Então, ou seja, cada vez eu ia enxugando. Aí eu ia de 1 até 100 e pouco. Vamos de 1 até 100. Quando vê a segunda vez, opa, já eliminei 30, porque 30 já estou acertando, já estou dominando o assunto. Das 70, aí eu ia, tentava refazer. Opa, essa aqui já decorei, já entendi, sei o que é isso.
Gente, eu sei que aí do 100 fui eliminando. Quando vê, sobrou 5 questões, que beleza. Você só vai estudar 5. Não precisa estudar 100 de novo, porque essas outras 100, em teoria, eu já dominei. Aí, no fim, passei no concurso entre os primeiros lugares. Entendeu? Entre os primeiros lugares no concurso, estudando 2 meses. 2 meses passei entre os primeiros lugares. Eu sou inteligente ou acima da média? Não. Sou abaixo da média até. Não, abaixo não, mas medíocre, médio, mediano. Mas usei de estratégia. Faço a mesma coisa com o livro. Leio o livro inteiro. Aí, deixa eu mostrar aqui. Não é esse, porque esse eu tinha que passar, é o original. Não sei se foi mudado palavras. Mas o que eu faço com o livro? Como que eu estudo o livro? Eu leio isso aqui, prefácio. Aqui ele fala um monte de coisa, como é que funciona HFT, por que você não deve acompanhar notícia, tal. Gente, eu preciso ler isso de novo? Não. Aí você vem aqui, no caso, quem tem ele digitalizado, sei lá, pode vir aqui, muita gente tem, vai digitalizar, vem aqui, põe de cinzinha. Pronto, não é aqui não. Aqui. E aqui nenhum. Opa. Tem que selecionar de novo. Espera aí. Como que eu fiz para estudar o Brooks? Aí eu venho aqui. Ó, eu tô cansado de ver isso aqui. Pronto. Põe de cinzinha. O que é preto me interessa. Aí, nossa, isso aqui é importante demais. Demais. Eu não posso pular numa próxima leitura. Aí eu venho aqui, grifo de amarelo. Pronto. Numa próxima leitura, eu vou dar uma rabiscada de olho aqui. O que está de amarelo, isso aqui é muito importante. Aí eu releio, ou seja, você dividiu em 3. Quem está só com um livro físico, você vai grifar de amarelo. Você pega aqui, grife de amarelo, que é extremamente importante. O resto, na hora que der tempo, você lê, mas o amarelo você vai sempre revisitar. Ou seja, porque, não sei se a maioria é como eu, é repetição. Ler, reler, aí cada vez você vai enxugando para ficando mais simples. São dicas, é como eu faço, mas não estou falando que tem gente que não, tem gente que tem que escrever tudo, aí pega um livro e rabisca tudo, tem que reescrever, porque eles falam que psicologicamente, neurologicamente é melhor, o que você escreve realmente é o que você guarda mais. Só que, cara, tem tanto conteúdo, é igual quando eu estava para concurso, é tanto conteúdo que, cara, se eu for pegar para escrever, você fica preso no loop ali, e é muita coisa. Na hora de revisar, você não está revisando, você está lendo tudo de novo. Acabou tudo, não dá tempo. Vamos lá, vamos começar então. Gente, também o modo aqui é experimental, tá? Hoje, não sei se nós começaríamos já direto do prefácio ou nós já começamos direto em capítulo. Deixa eu dar uma olhada aqui em prefácio. Que, ó, todo jeito prefácio está ensinando muita coisa. Aí, beleza, começa pelo capítulo. E outra coisa, eu vou ler em leitura. Outra dica. Uma coisa é você ler, tá? Você lê sozinho. Eu vou começar daqui, ó. Ler sozinho. Se vocês tiverem um arquivo de som, um audiobook, que seria bom. Talvez é isso que nós estamos criando agora, um audiobook. Você põe para ler e põe para ouvir ao mesmo tempo. Isso te ajuda mentalmente, neurologicamente te ajuda, porque você está vendo com os olhos, como a maioria vê, e você está ouvindo ao mesmo tempo. Então, vai servir isso aqui depois de pronto como um audiobook. Na hora que vocês forem reler, embora, lógico, minha voz não é bonita, se eu pudesse, se alguém souber até me ajudar, eu pôr uma voz do Cid Moreira aqui, uma voz, sei lá, ou a gente põe uma leitura. Hoje em dia tem essas inteligências artificiais que fazem uma leitura quase como um ser humano, a gente põe eles para ouvir. Que aí você vai ler com os olhos e ler com o ouvido. Isso também ajuda a evolução da compreensão, tá? Porque aí você tem 2 meios de entrada no seu cérebro.
E a minha proposta é, né, vamos ler isso aqui e depois nós vamos olhar no gráfico nosso. Que aí sim está o diferencial. Ah, funciona? Vamos olhar no nosso gráfico? Vamos achar exemplos? Porque aí reforça exemplos. A proposta é essa. Aí reforçar exemplos. Beleza? O que vocês acham? Vamos começar do começo, do prefácio, então? Eu vou ler de forma rápida. Se eu ler errado, vocês me... Pode interromper, Leandro? Você falou a palavra errada, beleza? Uma palavra que mude o contexto, né? Não é qualquer coisa. Ah, eu, sei lá, pulei o para e falei por, né? Aí não, né, gente? É dó. Mas, assim, o que eu falei para cima e ia para baixo. Aí muda tudo, que é outra coisa. Quando eu peguei os livros do pessoal aí, do Felipe Aranha, por exemplo, que não foi ele que traduziu, foi uma equipe de 6, 7 pessoas, tinha hora que o Brooks estava falando para baixo e eles traduziram para cima. Então, já muda tudo. Mínima mais alta, máxima mais alta. Eles traduziram como mínima mais alta um negócio que era máxima mais alta. É raro, mas aconteceu. Então, às vezes, esse tipo de erro a gente tem que ficar muito esperto. Vamos começar do começo, então, né? Prefácio. Meus objetivos ao escrever esse livro são descrever minha compreensão de por que os trades, porque as operações, né? No gráfico abaixo, oferece grandes relações risco-retorno e apresentar maneira de lucrar com setups como esses. Tanto os trades de ações quanto de futuros, né? Tanto nos dois, tanto ações quanto futuros. Então, price action funciona em qualquer ativo, tanto ações quanto futuros, vocês vão ver a mesma coisa, tá? Ó, vamos ver se vocês concordam. Vou fazer esse formatinho. Eu grifo um pedaço. A mensagem mais importante que posso transmitir é focar nos melhores trades absolutos, evitar os piores trades absolutos e trabalhar para aumentar o número de ações que você está operando. O que vocês acham? Eu leio esse pedacinho e explico ele? Pode ser, né? Então, ó, a mensagem mais importante, vocês focam nos melhores trades, os melhores, em vez de ficar, lá, sei lá, no meu arcabouço eu sei lá, uns 30 trades aqui, mas quais são os 10 melhores? Foca nesses. Para quem está iniciando, eu conheço 2 trades, entre 10, eu conheço 2 ou 3 que está funcionando bem. Foque, é melhor focar nesses 2 ou 3 operações, é melhor do que você operar os 10. Consequência, ação e consequência. Se você focar só nesses 3, você vai ficar mais tempo no gráfico sem fazer nada. Você vai ter que esperar mais, configurar mais tempo. Então, você vai ficar, às vezes, 2, 3 horas sem fazer nada. Só que você evita setups ruins. Você evita os piores. Quem é mais experiente? Pode entrar nos piores também, porque se der errado, os piores também dá certo de vez em quando. Né? Vai dar certo, vão por 40% das vezes, mas se você souber corrigir, então, tá vendo? Vai do nível que cada um tá. Mas quem é iniciante, moral da história aqui, pensando nos iniciantes, foca naquilo que dá mais certo. E quando, ainda que você seja experiente, quando surgiu o que dá mais certo, abandona o que dá mais errado e foque no certo. Eu falo isso porque às vezes você está vendido, de repente aparece um ótimo setup de compra. Você já conhece, é dos seus 3 top. Abandona a venda e entra na compra. Certo? Eu livremente reconheço que cada um dos meus motivos por trás de cada setup é apenas minha opinião e meu raciocínio sobre o porquê de uma operação funciona. Uma operação pode, né, estar completamente errado. Uma operação que funciona, porque uma operação que funciona pode estar completamente errado. Aqui faltou um quê? Não sei se esse arquivo está errado. E meu raciocínio sobre por que uma operação que funciona pode estar completamente errado. Como é que está no livro isso? O porquê. Não está errado, é o meu arquivo aqui, ó. Seria errada. O raciocínio sobre o porquê de uma operação funcionar e pode estar completamente errado. Nossa, esse arquivo aqui não é o original. Depois eu acho, gente, que agora o trem tá andando, o carro tá andando, não vou trocar pneu essa hora, não. Depois eu acho o arquivo certo, que no livro tá certinho.
No livro tá certinho. Se for o caso, eu até digitalizo o livro. Ah, quer ver? Peraí, eu vou resolver isso fácil. Eu tenho os arquivos que eu mandei para o Márcio Noronha, que aí sim era o arquivo, vamos dizer, impecável. Aí eu ia corrigindo um por um e ia mandando. Só um instantinho, deixa eu achar aqui. Vamos ler por ele. Se a princípio ele estiver impecável. Só um instantinho, por favor. Que tipo isso aí é ruído. Eu não gosto de ruído nenhum. Trading. Tradução. Vixe, não achei o arquivo. Bom, beleza. Eu corrijo isso depois. Depois, nem que se precisar digitalizar o livro inteiro. Aqui. Então, ou seja, como tudo funciona, gente, é minha opinião e meu raciocínio, tá? Isso o Brooks falando, que é a mesma coisa quando eu conduzo uma sala, quando eu estou falando para o pessoal ali. As coisas que eu estou falando aqui é minha opinião, meu raciocínio, tem gente do outro lado pensando o contrário. Tanto eu falo em termos institucional, quanto em questão de alunos. Tem alunos que, por exemplo, às vezes, não vou entrar nessa entrada que o Leandro está falando, não, porque, né, o raciocínio da pessoa, a opinião dela é outra, e tem que ser assim mesmo. Cada um tem que pensar por si só. E tem hora que a gente entra tudo em consenso. Não, é para entrar. Aí pronto, né? Já dá mais motivos. Então vamos lá. No entanto, isso é irrelevante. O que importa é que ler a ação do preço é uma forma muito eficaz de operar. Eu pensei muito sobre por que certas coisas acontecem dessa maneira. Eu estou confortável com minhas explicações e elas me dão confiança quando inicio uma operação, mas são irrelevantes. No caso, a opinião, o porquê. Um exemplo que eu vou dar no que ele quis dizer aqui. Por exemplo, o Brooks, ele é o único. Eu não vi outro falando sobre isso aqui, ó. Barra de desistência. Qual que é a explicação dele para essa barra de desistência acontecer? Vendedores vendem essa barra forte, vendem essa barra forte. Aí ele explica: o mercado sobe, cai, sobe, e esse vendedor ele adiciona aqui, vende e ganha, ele continua operando. Só que ele tem uma venda aqui pendente. Aí dá outra barra aqui, ele está só pensando em vender. Ele vende de novo, talvez faz scalp, segura. Na hora que chega aqui, ó, e você vê essa barra aqui, ó, essa 20, ele entende que aqui é barra de desistência. Então, ou seja, esses vendedores, ó, eles estão saindo no 0 a 0 aqui, ó. E se não saíram, eles vão ter que estopar aqui, porque eles aceitam uma correção. Corrigiu, ó, tá caindo. Corrigiu, caiu, eles aceitaram uma correção. Se for voltar de novo, eles não querem mais. E tem uma lógica, porque agora você tem um fundo duplo. Compradores podem entrar agressivamente e reverter o mercado. O fundo duplo é uma figura de reversão. Aí ele explica que isso aqui chama barra de desistência. Ele deu o nome de barra de desistência por causa disso, desse mínimo detalhe. Na análise técnica clássica não existe isso. Nunca vi outro trader, escritor, professor, que explique outra coisa. Essa é a opinião dele. Ele está dizendo isso. Eu entendo desse jeito. Se é ou não é, são irrelevantes. Mas minhas explicações me dão confiança para que, né, quando eu inicio uma operação. Para achar meus gráficos aqui, eu vou sobrepor os gráficos para não perder os detalhes aqui. Gráficos, barra, barra, figura 1. Aí eu vou deixar ela aqui, ó, sobreposta aqui para a gente ir fazendo a leitura. Que é outra forma, gente. Quem estuda no computador, aí, ó, tem esse aplicativo que chama PinMe. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, ó. Vocês baixam ele, que aí eu pego esse gráfico, ponho sobreposto para quem tem uma tela só e um notebook. Aí eu venho, acho PinMe aqui, essa figura.
Olha lá, enable topmost, ó, habilitar ficar no tempo todo, né, sobre a tela. Então, ó, eu mexo aqui, mas olha lá, ó, o gráfico aparece o tempo todo. É uma forma de estudar no notebook. Você tem o arquivo do desenho do gráfico, aí eu não preciso ficar voltando aqui. Vamos lá. Para minhas operações em andamento, portanto, não é importante para mim que estejam certas. Ou seja, as explicações, não importa se estão certas ou estão erradas. Ele vai seguir muitas vezes o setup. Assim como posso reverter minha opinião sobre a direção do mercado em um instante, eu também posso reverter minha opinião sobre o porquê um determinado padrão funciona, se eu encontrar um motivo que seja mais lógico, ou se eu descobrir uma falha em minha lógica. Gente, aqui, nossa, vai demorar 2 anos para ler esse livro, mas eu quero explicar cada detalhe. Quem opera comigo sabe. Eu estou vendido, de repente, fala, não, mas justifica mais eu estar comprado, eu vou e reverta. Falo um exemplo que aconteceu ontem no gráfico. Ontem eu estava comprado aqui, aí eu venho, projeto 1 por 1, estava buscando 1 por 1 da barra 12, ó. Eu comprei na barra 12. Aí, projetei 1 por 1. Olha lá, não pegou. Mas quem me acompanhou viu o que aconteceu. Aqui eu já reverti para queda. Ou seja, tá vendo que eu estou amparado pelo que o Brooks está falando? Eu tenho uma opinião sobre algo, por que eu comprei impulso, fundo duplo, bandeira de alta em forma de fundo duplo, comprei. Mas mudei de opinião logo em seguida. Não, para mim é venda. E não perdi na operação. Saí aqui menos do que o 0 a 0. E entrei na venda e ganhei. Então, ou seja, a gente tem que estar disposto a mudar de ideia. É o que ele acabou de falar. Ao mesmo, eu estou comprado, mas na barra seguinte eu vejo que é uma venda, se ela for mais lógica, entra nela. É uma característica, do meu ponto de vista, que os traders têm que criar. É difícil, ele fala isso no livro. Quem está enviesado na compra, é difícil ele mudar para venda. Então, ele vai ter que escalar, né? Se o preço for contra você, você vai ter que estar disposto a escalar. Estou fornecendo as opiniões porque fazem sentido e podem ajudar os leitores a se sentirem mais à vontade para operar certas etapas e porque podem intelectualmente ser, né, estimulantes, mas não são necessariamente nenhuma operação de price action. Então, às vezes vai mudar de opinião, não é nenhuma operação de price action, né, que seriam essas questões de ações de preço, mas o cara vê que, por exemplo, está subindo desenfreadamente, eu estou vendido. Cara, às vezes não tem nem operação de price action, você vai reverter e vai comprar, ó. Seguir o fluxo, vamos dizer assim, não o fluxo do operar fluxo. Quem é do interior sabe o que eu estou falando. Você está numa estradinha de terra, você está perdido. Você tem que seguir o fluxo, tem que seguir a estrada mais batida, a estrada mais comum ali, que provavelmente não é a entrada de fazendas, é a estrada principal. Segue o fluxo, segue a estrada principal. Se o mercado está só subindo, 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 a estrada principal do mercado é subir, então você tem que estar comprado, tá? O livro é um guia para a compreensão do price action e é direcionado para traders e profissionais de mercado sofisticados. Vou falar para vocês, sofisticado mesmo, porque muitas vezes vocês vão encontrar situações que, assim, ou explicações, coisas que a gente ensina ensina assim, porque eu aprendi do Brooks, coisas que o Brooks desenvolveu, vamos falar o termo correto. Vocês vão ver que é sofisticado. A análise técnica clássica não usa, por aí vocês não veem, só quem é estudioso vai entender, vai compreender. Mas eu falo para vocês, é gratificante, é top. No entanto, os conceitos são úteis para traders de todos os níveis. Ele usa muitas das técnicas padrão descritas por Edwards e McGee, são 2 escritores americanos, e muitos outros escritores, mas se concentrará mais em barras individuais para demonstrar como as informações que elas fornecem podem aumentar significativamente a relação risco-retorno da operação. Ou seja, o Brooks ele é muito focado no barra-barra. Cada barra tem um significado, um sentido, ela quer te dizer alguma coisa. Para a gente ler todo esse texto aqui, todo esse parágrafo, tem palavras aqui que às vezes não servem para nada, mas ela muda todo o entendimento.
É igual a vírgula. Muita gente ignora a vírgula, né? Escreve aqueles textos lá no WhatsApp, não põe vírgula, aí tem duplo sentido, né? Eu tenho um que eu lembro aqui que é muito famoso, que era uma rainha mandando lá uma mensagem para um súdito, que era tipo assim, com a vírgula num lugar estava mandando matar uma pessoa, e com a vírgula no outro lugar estava dizendo não, aquela pessoa é boa. Ou seja, uma vírgula muda todo o sentido de uma frase. Então, olhar o barra barra é isso. Uma barra muda todo o sentido de uma situação. Uma barra. Um rompimento por um tique muda o sentido de. Nós vamos ver isso durante o livro. Um rompimento falso muda o sentido das coisas. Então, por isso que aí ele passou a observar barra a barra de forma individual, olhando no microscópio. A maioria dos livros aponta 3 ou 4 operações em um gráfico, o que implica que tudo mais no gráfico é incompreensível, sem sentido ou arriscado. Eu acredito que há algo a ser aprendido com cada tique, ó, que eu acabei de falar, que ocorre durante o dia. E o que há muito mais operações excelentes em cada gráfico do que apenas em poucas operações, né, óbvias, em poucas óbvias. Mas, para vê-las, você tem que entender a ação do preço e você não pode descartar nenhuma barra como sem importância. Aprendi a realizar milhares de operações em um microscópio que algumas das coisas mais importantes podem ser muito pequenas. Então, ó, o que é a diferença dele com os outros leitores de análise técnica ou até de price action? Ele olha barra a barra, cada barra tem um sentido, cada rompimento ou falso rompimento tem um sentido. Se um alvo foi atingido ou não foi, tem sentido. Entendeu? Existe falharam em cumprir um alvo. Opa, estão armadilhados. Tem um sentido. Não é à toa que quem me acompanha vê. Vamos dar um exemplo. Nesse contexto aqui, ontem, o mesmo exemplo que eu acabei de dar. Eu fiz essa entrada aqui na compra, não chegou no alvo. Ó. Deixa eu esconder para frente, né? Para ninguém se enviesar. Aqui deu uma compra de H2, ó, impulso de alta, H2. Não deu o alvo. Para mim, comprador está armadilhado. Aí dá uma venda aqui. O que é para fazer? A princípio, vender. Armadilhou também uma H1 aqui, ou uma inside para cima, num contexto de queda. O que é para fazer aqui? Vender. Você está vendo que um rompimento para cima aqui armadilhou compradores. Você está vendo que não ter atingido o alvo armadilhou compradores, ou seja, compradores aqui estão armadilhados. Ó. Então, para mim, significa venda, porque os caras estão armadilhados. E eles vão ter que estopar. Onde eles têm que estopar, comprador estopa vendendo. Onde eles vão ter que vender, vendedores é como tubarão, nesse contexto aqui, sente cheiro de sangue na água, então eles entram junto. Então, comprador vendendo porque quer estopar, e vendedor sentindo o cheiro de sangue na água entra vendido. Aí, ó, dá essa mega queda que, rapaz, deu lucro aqui, foi uns 15 pontos aqui em quantos? 20 minutos. 15, né? Porque essa terceira é 3 barras. 1, 2, 3. Pronto, já deu alvo. Vocês viram por que faz diferença? Uma leitura na qual você observa se uma parte está ganhando, se deu outra entrada, não atingiu o alvo, ou seja, nos detalhes a gente enxerga. Aqui também, ó, essa compra que nós fizemos, olha que delícia que foi para cima. Por quê? Sentimos aqui, ó, microscópio. Deu esse fundo idêntico aqui. Pronto, mercado subiu. Você está vendo que um tique aqui fez diferença? Agora, vamos supor que caísse 2, 3, até um tique, até um ponto ele fala, né? Que dá a venda aqui. Vamos supor que rompesse aqui por 2 pontos para baixo. Pronto, já mudou o contexto, já não tenho a barra de desistência mais, porque todo mundo que vendeu aqui teve a oportunidade de sair. Já diminuiu um dos meus motivos para comprar. Tá? Diminuiu um dos meus motivos. Não quer dizer que não seja ainda para comprar, mas de ter acontecido dessa forma, fortaleceu a minha convicção. E querendo ou não, na hora de tomar uma decisão, você quer convicção. Aí a gente encontrou vários motivos. Quem quiser tem um recap lá, tá gravado, tá nos grupos, tá lá no Telegram. Quem não tá no Telegram, entra lá.
Aí eu vou postar isso todo dia no grupo aberto também. Tá lá os motivos. Então, tá vendo que é feito por microscópio. Gente, eu nem eu imaginava. Cada frase dessa aqui sai um mundo de coisa, né? Cada parágrafo, cada... Eu leio os gráficos barra a barra e procuro qualquer informação que cada barra está me dizendo. Todas elas são importantes. No final de cada barra, a maioria dos traders pergunta: o que aconteceu? Como com a maioria das barras, eles concluem que é muito confuso entender e escolhem esperar por um padrão que eles reconheçam. É como se eles acreditassem que a barra não existisse. A maioria faz isso, né? Ou as descartam com apenas uma atividade de programa institucional que não é negociável por um trader individual. Aqui, voltando ao assunto do anterior e que confluencia com isso aqui, ó. Eu traduzi também um livro oficialmente, aquele Price Action do Bob Wollman. Gente, ele tem 7 setups, um livro inteiro que fala de 7 setups. E eu via cada trade no meio do setups. Deixa eu achar um gráfico aqui, ó. Deixa eu achar um gráfico do livro. O livro é bom, mostra muita coisa legal. Comprem o livro. Mas, assim, comparar ele com o Brooks é a mesma coisa. Vamos comparar. Hoje, por exemplo, eu tenho um Jeep Compass completo, completaço, top de linha. O carro dirige, ele tem. Se eu estou ultrapassando a faixa, ele me puxa de volta. Câmera de ré, câmera de frente, sensor de ré que freia. Um cachorro passou na frente do carro desses dias, minha esposa está dirigindo, o carro juntou no freio para não atropelar o cachorro, então ele não bate em cachorro, ciclista, pedestre, estaciona sozinho, velocidade cruzeiro adaptativa, você está indo para São Paulo, o carro da frente diminui a velocidade, ele diminui automaticamente também, mantém a distância que você programou, ou seja, você está dirigindo esse carro. Aí tem o carro básico. Você pega outro carro que eu tinha, um Palinho, né? Câmbio manual, não tinha nem ar-condicionado, vidro manual. É comparar isso. Vocês comparar Brooks e comparar o Brooks é esse carro, né, que eu estou falando, e com o carro que é básico. É comparar isso, tá? Os dois podem te levar ao lucro, os dois vão no mesmo destino, mas você vai chegar de forma diferente. Assim como tem BMWs equipadíssima que vai dar couro no meu carro de 10-0. Não estamos aqui em disputa de carro, não é isso. Eu usei isso como metáfora. Vocês pegam Brooks e pegam outro autor. Vamos lá, deixa eu achar o outro autor aqui e os gráficos dele. Tradução. Deixa eu achar aqui. Oi, pode falar. Você fala das tecnologias do Jeep Compass, eu acho que você é o nosso Jeep Compass aqui do Albrooks. Quando a gente vai pela faixa contínua, você volta, aí não vem, aí não, volta. Você é o nosso Jeep Compass aí, viu? Agradeço o feedback. Mas, ó, eu vou mostrar um gráfico, por exemplo. Vamos achar um aqui do Bob Wollman. Cara, o cara, para mostrar um exemplo, aqui, achei um. Ele só, aqui, ó, para mostrar esse exemplo, ele deu essa venda aqui, ó. Ele deu essa venda aqui, ó. Aqui era a venda. Cara, em Albrooks, quantas vendas nós já vimos aqui, velho? Eu ensinei ontem no aulão à tarde sobre bandeira, né? Você tem aqui o impulso, aí você tem a tentativa de retomada. Quem não assistiu a aula, assista. Aí a instituição tenta uma vez, tenta duas, tenta a terceira, aí vem o rompimento. Isso aqui tá igualzinho do curso grande. Ó. Aí para o Brooks, aqui já é venda. Aconteceu isso no gráfico, se eu não me engano, quinta-feira. Falhou a bandeira desse jeito, aqui é rompimento. Então, para o Brooks, aqui já é venda. Aí você vai projetar isso aqui para baixo, ou seja, mais ou menos aqui. Aí para o Brooks, vamos lá. Eu tenho mais, vamos lá. Eu tenho venda de sell the close, ó. 1, 2, 3. Gap entre barras. O pessoal da sala sabe o que eu estou falando. Gap entre barras. Poderia vender aqui, ó. Venda o fechamento, sell the close. Vende aqui, vende aqui.
Vocês estão vendo a diferença de Brooks? Aí eu tenho aqui uma bandeira de baixa em forma de cunha, uma puxada, duas puxadas, três puxadas, vocês estão vendo? Para mim, então, aqui já era venda. Aí o cara, de tudo, explica um mundo de coisa para dar essa venda. Sendo que, ó, eu já tive venda aqui, já tive venda aqui, aqui é bandeira, já venderia, aqui virou rompimento e correção, ou seja, aqui eu poderia vender de novo, eu tenho uma L2 na média móvel, poderia vender aqui, aí aqui eu tenho um topo duplo na média móvel, de novo L2, perto da média móvel, aqui gerava venda, tá vendo? Tudo isso aqui de venda com o Brooks. Tudo isso aqui dentro daqueles, como chama? Que eu falo para vocês todo dia, todo recap, todo dia. Nesse gráfico aqui, achariam as 15 vendas, 15 motivos para entrar comprado ou vendido. Aí o cara, olha lá, é o nosso Palio, né? Comparado com o Jeep Compass, olha, é um Palio. Achou uma venda aqui. Enquanto com o Brooks, você acha dezenas. Então, foque nisso. Oi? Pode falar? Aquele topo duplo ali, antes daquela queda climática, tem uma cunha antes dele ainda, para acabar de Tem, aqui, corroborar. ó, tem falha de cunha. Ó, você tem falha de cunha aqui, tem outras coisas, que eu nem vou parar para ficar analisando, mas aqui, ó, falha de cunha. Então, ou seja, já podia ser venda na hora que rompeu para baixo. Aqui deu outra tentativa de cunha, ó. Uma, duas, três puxadas, falhou a cunha. O que você faz quando falha uma cunha? Aqui, ó. Aqui, ó, falha de cunha também, ó. Você tem uma puxada, duas puxadas, três puxadas, falhou. O que costuma acontecer? Acelerar. Aí você tem essa projeção aqui para baixo. Aí, ó. Olha que tanto de coisa. Eu ficava admirado de ver o cara falar: não compre em tal gráfico, em tal situação, né? Não compre nisso. Eu falo, nossa, cara, pelo amor de Deus, eu não escrevi livro nenhum, eu tô sabendo operar mais que você. Não é nem questão de humildade ou não, mas sim, aprendi com o Brooks. Então, ou seja, eu estou apto também. É só eu aprender a escrever direitinho, eu vou escrever livro também. Né? Vamos lá. Eles não se sentem parte do mercado nessas horas, quando não está acontecendo, né? Muitos setups, muitas configurações, muitas barras. Mas essas horas constituem a grande maioria do dia. No entanto, se olharem para o volume, todas as barras que estão ignorando, tem tanto volume quanto as barras que estão usando como base para suas operações. Claramente, muitas operações estão ocorrendo. Lembrando, gente, até essa vírgula aqui, ó. Lembrando que toda hora que tem alguém comprando, vendendo, tem alguém comprando. E quando tem alguém comprando, tem alguém vendendo. E lembrando que são instituições, não é a gente que movimenta mercado. Quem movimenta mercado é robôs fazendo HFT, né, o tempo todo, ou é instituição estruturando operações, cada um por seus motivos. Tem gente vendendo, a gente fica, se estamos vendendo, o mercado está desabando, tem alguém comprando, mas ele tem algum motivo que também vai ganhar dinheiro depois. Se ele não ganhar, ele fica uma instituição não sustentável. Ela sai fora do mercado, mas ela está comprando às vezes para o outro dia, ela está segurando para swing trade para vários dias. Então, sim, o mercado o tempo todo está se movendo, então o tempo todo tem trade. Para quem estuda, por exemplo, o curso grande mesmo, fala disso. Nós temos, ele fala o exemplo dele lá, 81 barras que tem o gráfico dele, a gente tem 108. Ele fala aqui, lá no exemplo dele, de 81 barras, você tem 40 opções de trade, pelo menos para scalp. E toda barra é uma potencial barra de trade. Entendeu? Toda barra é um potencial trade. Se você estiver lendo certo mercado, estiver disposto a escalar, teu stop estiver amplo, nem que seja para ganhar um pouco, toda barra é um potencial trade. E toda barra é um potencial não trade também, que é coisa para não fazer. Às vezes já é a barra presente, que eu expliquei ontem, barra climática, que, pelo amor de Deus, na hora que fecha aquela barra lá de queda, tá caindo, de repente dá a maior barra de todas. Não é para vender aquela barra você pode comprar. Entendeu? Então, barra climática, fique esperto com isso. Todas as barras, então, que eles estão ignorando, né? Finge como se não existisse. Mas isso, né, é negar a realidade. Sempre há operações ocorrendo e, como trader, você deve, por si mesmo, entender por que está ocorrendo e descobrir uma maneira de ganhar dinheiro com isso.
compreender o que o mercado está dizendo é muito demorado e difícil, mas fornece a base necessária para ser um operador de mercado bem-sucedido. Então, compreender cada barra, cada situação, cada contexto, por que falhou, se não falhou, armadilhou, um monte de situações, tudo vai te ajudar a ser um trader bem-sucedido. Beleza? Vamos lá, partindo para o próximo. Em nossa retomada aqui, deixa eu só responder os chats rapidamente. É possível analisar ações e operar pelo diário com o método Walbrooks? Claro. No diário, o Brooks usa só as médias diferentes, tá? Eu nunca vi, mas uns 2 ou 3 alunos já me falaram no diário. Eu não acompanho ele no diário, nessas análises que ele faz, mas no diário ele usa a média de 100, de 50 e de 200, se eu não me engano. Confiram, por favor. Mas Price Action, na metodologia dele, funciona em todos os tempos gráficos, em todos os ativos. A única diferença é que muda as nuances, né? Tem os detalhes que tem alguns ativos e outros. Mas o Price Action está no DNA do ser humano. Eu já mostrei gráfico aqui, né? Vamos ver depois, em algum momento do livro que está nele, um gráfico de 1933, os mesmos setups de quase 90 anos, né? Mais de 90 anos atrás, mais ou menos 90 anos atrás, é o mesmo até hoje, porque está no DNA do ser humano, tá? Então, quando dá um momento climático, quando dá alguma coisa assim, querendo ou não, é desespero, euforia, tudo está relacionado ao psicológico do ser humano. Então, funciona em qualquer tempo gráfico, tudo que tenha liquidez. Um ativo bem movimentado, sempre vai funcionar, tá bom? Price Action funciona. Aqui, alguém já até postou, é o 50, 100, 150 e 200 para operar o diário. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não consegui o áudio para ouvir, não tenho afinidade com o Zoom. Bom, depois chama a gente, depois a gente tenta te ajudar, tá? Mas agora não dá para parar para isso. Primeiro botão, tá, alguém já está ajudando, beleza. Porque na página tal fala que se você é iniciante deve ir direto ao capítulo 15, mas eu concordo com você. O ideal é seguir os capítulos. Beleza, eu não lembro desse trecho não, falando que você pode ir direto para o 15. Quem tem um livro vai direto para o 15. Isso familiariza, né, com os setups. Ele pode desconectar em rede de dados, se não me engano, aí conecta... tá, isso é questão do áudio, que estão ajudando o amigo. Fundo da lateralidade, tá, talvez a hora que nós estava mostrando o gráfico. É possível analisar várias ações? Sim, já respondi. Então, beleza. Vamos dar continuidade aqui. Ao contrário da maioria dos livros sobre os gráficos de candles, em que a maioria dos leitores se sente compelida a memorizar padrões, esse livro fornecerá uma justificativa de por que determinados padrões são setups confiáveis para os operadores. Alguns dos termos usados têm um significado específico para os técnicos de mercado, mas diferentes significados para os traders. E estou escrevendo isso inteiramente a partir da perspectiva de um trader. Tenho certeza de que muitos traders já entendem tudo nesse livro, mas provavelmente não descreveriam a ação do preço da mesma forma que eu. Não há segredos entre traders de sucesso e todos eles conhecem setups comuns e muitos têm seus próprios nomes para cada um. A gente vê isso na prática, né? Tem gente aí que copia um monte de setup do Brooks na prática e dão outros nomes, mas no fim das contas é algum setup que nós já vimos, né, em All Brooks, mas também não quer dizer que é o All Brooks que criou, porque muitos setups do Brooks veio da análise técnica clássica, como ele mencionou acima, Magui, o outro lá que ele mencionou, Edward. Então tem quem ele seguiu também, da análise técnica clássica, então não quer dizer que criou, ele apenas aperfeiçoou, ou mudou, ou modificou, ou tornou palatável para a gente a metodologia, tá? Mas também não importa quem nasceu primeiro, se é o ovo, se é a galinha, o que a gente quer saber é se funciona. Outra coisa é essa situação de que tem muitos setups prontos, ó. Você tem que memorizar padrões. Não, você não tem que memorizar padrões. A gente memoriza, no exemplo, ele falando dos outros livros, né? Você tem que memorizar padrões. Mulher grávida, homem enforcado, estrela da tarde, estrela da manhã,
martelo, martelo invertido, né? Essas várias coisas, nomes, candles, padrões criados. Cara, não importa. O que a gente quer saber aqui é o contexto e a barra que vai dar naquele contexto e várias situações, setups, configurações nas quais vamos trabalhar. Todos eles estão comprando e vendendo praticamente ao mesmo tempo, posicionando nos mesmos swings, e cada um tem seus próprios motivos para entrar em uma operação. Muitos negociam price action intuitivamente, ou seja, nem sabe que é price action, sem nunca sentir necessidade de articular porque um determinado setup funciona. Espero que eles gostem de ler minha compreensão, perspectiva sobre price action e que isso lhes dê alguns insights que irão melhorar suas operações, suas negociações já bem-sucedidas. O objetivo da maioria dos traders é maximizar o lucro. Quem não quer, né? É melhorar o lucro das operações por meio de um estilo compatível com sua personalidade. Sem essa compatibilidade, acredito que é virtualmente impossível operar lucrativamente a longo prazo. Muitos traders se perguntam quanto tempo levarão para ter sucesso e estão dispostos a perder dinheiro por algum período de tempo, até mesmo alguns anos. No entanto, levei mais de 10 anos para ser capaz de operar com sucesso. Ó, o Brooks falando que ele demorou 10 anos para operar com sucesso. Cada um de nós tem muitas considerações e distrações, então o tempo pode variar, mas o trader precisa superar a maioria dos obstáculos antes de se tornar consistentemente lucrativo. Tem que aprender, ele precisa superar a maioria dos obstáculos, se quiser ser lucrativo. Um desses obstáculos é perda de dinheiro, mas é o que eu não recomendo no sentido de, se você não sabe o que está fazendo, vai para o simulador, fique no simulador um tempo. Outra coisa, aí invista em educação, outro ponto também que eu poderia falar aqui. Eu falo isso porque um tempo atrás eu vi a discussão lá no grupo do Telegram, o pessoal falando, nossa, mas o livro é caro, R$300 cada livro da trilogia, 300 não, quase 400, né, cada livro da trilogia. Hoje, teu Bye Bye Bar a 300. Eu sei que é caro, gente. R$1.200 na trilogia é caro. Se vocês forem pagar o curso grande do Brooks, é R$2.500 e não é simples, não é fácil de digerir, você leva tempo. Cada livro para ler, você vai gastar em média, se você ler direto, se você só viver disso e ler direto, é um mês. Como a maioria ainda trabalha, tem suas responsabilidades, vocês vão gastar num livro 3 meses para ler, em média. 3 livros, 9 meses. Então, tudo é demorado. O curso grande são 90 horas. 90 horas, mas, gente, vocês vão gastar umas 500, porque você vai ver e rever, ou vai ter que ir pausando, vai ter que anotar, porque por mais que ele não fale rápido, ele despeja informação. É o que eu falo para o pessoal à tarde, né? Desculpem, gente, eu estou despejando informação em cima de vocês, mas não tem como fazer. É muita informação, muitas conexões que tem que fazer, porque se fosse simples, né? Só Príncipe de Nova York, né? Tem uma banda ali, se fechou acima, você vai vender na hora que fecha abaixo a barra, se rompeu abaixo, fechou acima, você vai comprar. Gente, se fosse simples assim, tava todo mundo ganhando dinheiro de forma fácil e todo mundo rico. O mercado não se sustenta. O mercado consiste de gente perdendo e gente ganhando. Não sejam a turma que só está perdendo. Tive vários problemas importantes que precisavam ser corrigidos, incluindo minhas 3 filhas maravilhosas, que sempre enchiam minha mente com pensamentos sobre elas e que eu precisava fazer como pai delas. E isso foi resolvido à medida que ficavam mais velhas e mais independentes. Então, você foi um dos obstáculos dele, para demorar 10 anos. Eu demorei muito para aceitar muitos traços de personalidade como reais e imutáveis, ou pelo menos concluí que não queria mudá-los, ou seja, não queria mudar a personalidade dele, então ele queria adequar a personalidade dele com o mercado. Eu falo isso talvez porque tem pessoas que são ansiosas e querem um resultado rápido, então muitas vezes vai fazer scalp, enquanto tem outros, ontem mesmo, fez com maestria, não sei se está aqui, o Ezequiel fez um replay ontem com a gente na sala, que ele está na sala. Cara, eu achei fenomenal, espetacular. Ele tem uma paciência ali que, cara, e ele fez o mesmo resultado que a maioria dos dias a gente faz, só que ele fez de forma diferente, do jeito dele. Ele não mudou o jeito dele.
E assim, segurou operações, veio contra, foi a favor, tal, e fez a leitura correta e com 2 contratinhos fez R$ 1.000, 2 contratos no dólar. Então, ou seja, a pessoa não tem que mudar a personalidade dela, ele tem que adequar, né, a personalidade, fazer a engrenagem. Existe o motor, existe o câmbio. Os dois têm que dar um bom casamento. Então, tem a minha personalidade, tem o mercado. Eu tenho que tentar fazer uma engrenagem dos dois. Então, tem gente que vai ser trader de scalp, tem gente que vai ser trader de swing, tem gente que quer um resultado longo. Exige mais leitura, paciência e gerenciamento. Então, cada um tem que achar nesse sentido onde você vai se encaixar melhor nesse mundo, tá? E, finalmente, havia muitas questões da confiança. Sempre fui confiante ao ponto de ser arrogante em tantas coisas que aqueles que me conhecem ficariam surpresos que isso fosse difícil para mim. No entanto, no fundo, eu acreditava que realmente nunca surgiria uma abordagem consistentemente lucrativa que eu gostasse de empregar por muitos anos. Em vez disso, eu comprei muitos sistemas, escrevi, testei inúmeros indicadores e sistemas, li muitos livros, revista, fui a seminários, contratei tutores. A história nossa, não é? Contratei tutores, entrei em salas de bate-papo, conversei com pessoas que se apresentavam como traders de sucesso, mas nunca vi extrato de contas e suspeito que a maioria sabia ensinar, mas poucos, se é que algum, poderia operar. Normalmente, na operação, aqueles que sabem não falam e aqueles que falam não sabem. Gente, quem não passou por isso, né? Eu, antes de entrar em conhecer a metodologia do All Brooks, eu já passei por vários, não vou mencionar aqui, porque fica, né, fica no YouTube registrado, mas já mencionei várias vezes alguns. Gente, tudo furada, um monte de escola, metodologia, gente que se dizia que fala All Brooks, mas na hora que eu fui ver não tinha nada de All Brooks. É complicado. Trade system, setups, vários e vários. Eu acho que todo mundo aqui já passou por isso. Vejam que ele também passou, por isso que ele ainda demorou 10 anos para ficar consistente. Distração, muitas vezes por cuidar das filhas, por tentar descrever sistemas, robôs, até isso nós já tentamos. E, cara, não tem jeito. Aí aqui ele encontrou a metodologia e encontrou o jeito dele de operar, no qual ele passou a ser lucrativo. Alguém tem alguma coisa a fazer consideração até aqui? Mas quem não vivenciou isso aí, né? Quem não vivenciou tá tendo sorte de começar por agora aqui no lugar certo, né? Não, começar com o All Brooks, né? De lugar certo, All Brooks. E aos que estão confiando em mim aí nessa jornada também, agradeço, porque também eu estou seguindo ele só sendo um mensageiro. Mas, gente, All Brooks é top. Eu acho que é o caminho, a verdade e o lucro. Bom, vamos lá. Tudo isso foi exatamente útil porque mostrou todas as coisas que eu precisava evitar antes de eu alcançar o sucesso. Ou seja, então vamos lá, vamos converter ao que nós passamos. Tudo que nós passamos, os vários indicadores, os vários instrutores, escolas, situações, serviu para mostrar o que nós deveríamos evitar. Eu falo isso porque até pela última que eu passei, o cara operava contra, como fala? Canal Canal estreito, estreito. contra Canal estreito. rompimento, e ia escalando. E eu vi que não dava certo. Não dava certo isso aí. Para quem tem dinheiro, igual nessa situação, o cara tem milhões na conta, mas é de família, nem é de day trade. O cara já deu sorte, nasceu milionário e, né, e vende que, nossa, faço boletas milionárias por dia. Mas na hora que você vai ver na prática, ele faz preço médio. Então, a gente aprende que não dá certo, serve para isso. A gente para de perder dinheiro porque você vê que tem coisas. Gente, não se nada contra a correnteza. Eu não sou nadador, não sei nadar, mas eu já ouvi falar. O cara pode ser um bom nadador. Se ele for querer atravessar um rio, ele consegue. Mas no momento que ele estiver nadando contra a correnteza, ele vai cansar e vai morrer. Não é? Várias histórias que a gente já ouviu de nadadores que morreram afogados.
Por quê? Nadou contra a correnteza. Então, não nadem contra a correnteza. Aprendam a entender a configuração do mercado. Se você tiver numa tendência, se você tiver num canal estreito, se você tiver num rompimento, não opere contra, opere a favor. O mercado, né? Opere a favor do mercado, que você não vai morrer afogado. Você vai ganhar. Aprenda a identificar, e quando você não estiver identificando, porque tem uma das frases já antecipando, quando o mercado estiver confuso, ou se você está confuso, não faça nada, proteja o seu dinheiro. Qualquer não trader que olhar um gráfico, invariavelmente concluirá que a negociação deve ser extremamente fácil, e isso faz parte do apelo. No final do dia, qualquer pessoa pode olhar para qualquer gráfico e ver pontos de entrada e saídas muito claro. No entanto, é muito difícil ver isso em tempo real. Há uma tendência natural de querer comprar na mínima exata e ver a operação voltar. E isso acontecer, se isso acontecer, um novato assumirá a perda para evitar uma perda maior. Há uma tendência natural de querer comprar, né? Numa mínima exata. Você quer adivinhar o fundo, tá caindo, 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 você quer adivinhar o fundo. Mesmo contra o canal estreito, mesmo contra um rompimento, você quer adivinhar o fundo, um canal de baixa. Se isso acontecer, o novato assumirá a perda, porque está indo contra ele. Aí, quanto mais vai ficando dolorida a perda, mais ele vai estopando e vai estourar a conta. O uso de grandes stops resolve isso até certo ponto. Ou seja, você pode. A probabilidade de uma operação, de um bom setup é 60%. Se você escalar, souber escalar, você pode aumentar para 90%, né? Na média geral, assim que ele fala. Só que o teu stop tem que ser amplo. Só que, gente, pelo amor de Brooks, o stop tem que ter no lugar certo. Escalar não deve ser regra, ele deve ser exceção. Tem que fracionar a mão. Se você opera com 5, você vai entrar com 1, se você está disposto a escalar. Apareceu uma boa operação aqui, a barra de sinal não é tão boa, eu vou escalar, o stop é técnico e esse um contrato não vai me machucar. Aí você comprou, um exemplo, e o mercado continua caindo. Então você está ruim, né? Você está comprado e tá vindo contra você. Você está disposto, você tem que estar disposto a escalar, mas até o stop técnico. Não é escalar infinitamente, tá? Então, aí, se você esperar e operar um stop técnico, 90% de chance de estar certo. 10% das vezes vai dar errado. Esses 10% você não pode estar alavancado. Porque não adianta nada eu ganhar R$ 1.000 por dia, estou ganhando 1.000, vamos diminuir o valor, né? Que a maioria. R$ 200, eu estou ganhando 200, eu estou ganhando 200. Aí, mas não, hoje eu vou escalar, porque eu acho que ainda vai subir. Aí tá teu loss menos 300, menos 400, menos 500. E quanto mais longe está esse loss, mais você cria esperança de que vai voltar. E lembre-se de uma coisa: quanto mais longe o mercado foi, mais difícil dele voltar. O que vai acontecer talvez correções, talvez correções mais profundas. Aí você vai ter que tentar achar os pontos ali para você adicionar. Mas, gente, tem dia que o mercado não volta nenhuma barra. Não estou exagerando, né? Sempre tem as barras de correções. Mas pega aí, né? Pegamos aqui, ó. Pega esse dia aqui, o mercado abriu na sua máxima e fechou na sua mínima. Esse aqui, mais ou menos, fechou na máxima. Se o cara comprou e ficou comprado, olha aqui, ó. Onde que ele corrigiu? Ele ia ter que comprar aqui, ó. Mas o teu preço está aqui em cima. Mas teve um outro dia pior. Aqui, abriu na sua mínima e fechou na sua máxima. Onde que o cara ia escalar? Ah, eu vou escalar, eu vou adivinhar esse topo. Se ele veio nesse topo aqui, pronto, já ficou armadilhado de novo. Então, esse negócio de escalar é perigoso. Dá para resolver problema 90% das vezes? Dá. Mas nesse dia aqui você não resolveria. E você perderia toda a tendência. Para quem fez uma boa leitura, aqui, ó. Quem estava comigo, por exemplo, na sala, ou até no YouTube, ó, aqui eu falei em compra, aqui era compra, pegou essa alta. E depois continuou operando durante o dia, aí, ó, dava para pegar alta de novo. Entendeu? Então, opere a favor da tendência, opere o que você está vendo. Não fique caçando fundo ou topo, não fica tentando reverter, não. No entanto, é muito mais difícil. Ah, tá. E é difícil fazer isso em tempo real. É fácil analisar um gráfico parado.
Eu faço o recap todos os dias, a gente acha em média 15 entradas, 17 entradas ali por ordem stop. Gente, mas não significa que eu peguei elas, não. Das 15 eu peguei 4 ou 5. Ali é para estudo. Mas e tem alguns que ainda a gente tomou porque era setup, mas deram errado. Aí eu não vou pôr lá porque se deu loss, não deu stop, se deu stop, não tem finalidade eu pôr lá. Eu tenho que pôr as operações ganhadoras e tal. Então, a análise de um gráfico parado é muito fácil. É fácil chegar aqui, eu vou achar para vocês dezenas de projeções de tanto de coisa. Por quê? É fácil analisar gráfico mais parado. Mas na hora do vamos ver aqui, ó, sempre paira a dúvida. Sempre vai ter dúvida. Todo mundo vai ter. Eu acho que não encontrei um trade. Não tem um trade que não tenha dúvida. Até o Brooks, se até ele toma loss. Então sempre vai ter dúvida. Por que tantas escolas de trades continuam recomendando Edwards e Magee quando seu livro é essencialmente simplista, em qualquer parte usando linha de tendência, rompimentos, correções como base para o trading? Eles fazem isso porque o sistema funciona e sempre funcionou e sempre funcionará. Agora, quase todos os traders têm computadores com acesso a dados intradiário. Muitas dessas técnicas podem ser adaptadas para o day trading. Além disso, o gráfico de candles fornece informações adicionais sobre quem está controlando o mercado, o que resulta em uma entrada mais oportuna com risco menor. Isso aqui é mais ele escreveu esse livro em 2008, né? Hoje é muito mais comum ainda, né? Você ter o gráfico intradiário, tem gráfico, não sei se vocês sabem, até de 15 segundos. Você pode pôr o tempo gráfico de 15 segundos. O foco de Edwards e Magee está na tendência geral. Eu uso essas mesmas técnicas básicas, mas presto muito mais atenção às barras individuais no gráfico para melhorar a relação risco-retorno e dedico atenção considerável aos gráficos intradiários. Tá? Então, a palavra-chave aqui, ó, barras individuais, que eu já expliquei. Vai dar tempo de ler pelo menos essa parte? É muito grande, hein, gente? Tudo isso foi extremamente útil, mostrou todas as coisas. Ah, tá. Aqui, beleza, parei aqui. Aqui falta 20 minutos só e não vai dar tempo, não é ler muita coisa não, hein? Porque aí depois vamos pensar juntos aqui, como que a gente pode melhorar. Parecia óbvio para mim que se alguém pudesse simplesmente ler o gráfico bem o suficiente para ser capaz de entrar nos momentos exatos em que o movimento avançaria e não voltaria, que é também o que eu busco no cotidiano. É você entrar naquelas barras que, né, vai voltar menos. Porque, claro, se você souber que já vai voltar, para que você vai entrar na barra? Se ela vai te dar calor, se vai te, né, é melhor esperar a barra que você tem confiança de que não, a partir daqui o mercado vai caminhar a meu favor. Então, o trader teria uma grande vantagem. Ele teria uma alta porcentagem de vitórias, poucas perdas e seriam pequenas. Decidi que esse seria o meu ponto de partida. O que descobri foi que nada precisava ser adicionado. Na verdade, quaisquer acréscimos são distrações que resultam em menor lucratividade. Isso parece tão óbvio e fácil que é difícil para a maioria das pessoas acreditar. Aqui a gente entra naquele ponto que ele fala assim, às vezes o trade é tão fácil, você só analisar a análise da barra, do price action, que é tão fácil, tem hora que as pessoas não acreditam. Tem que buscar no estocástico, no IFR, outros indicadores, divergência, volume, tem que buscar em outros indicadores para confirmações, e acaba que esquece que no barra, você já sabe o que você faz. Você entra, se der errado, você vai reverter ou estopar. Não precisa de outros indicadores. Né? Agora vai falar para frente, nada mais do que uma média de 20. Leandro, Oi? você tem uma sugestão? Sim. O pessoal concordar aí? Podia parar por aí e fazer um recap do que foi falado, né? Até o pessoal tirar dúvida, conversar, tal. 20 minutos acho que dá tempo, né? E daí a gente consegue fechar o ciclo que você já leu. Senão é muita leitura, mas leitura acaba não pegando, né? Tá. Todos concordarem, né? Só uma opinião. Deixa eu ver se falta muito aqui para não terminar pelo menos. Eu queria terminar pelo menos sempre um trecho. Nossa, tem muito aqui. Até o próximo gráfico.
Ô, Leandro, Oi. eu gostaria de dar uma sugestão também. Bom, se a gente for ler o livro linha a linha, embora é muito bacana, importante, realmente, como você falou, vai demorar uns 2 anos, né? Talvez, se a gente focasse um exemplo, né? Pegasse o capítulo 1, primeiro item, barra de tendência e barra de doji. Em cada um desses, a gente escolhesse um gráfico do livro, né? Onde ele já começa a citar sobre as figuras, sobre as entradas, né? Sobre o que ele está falando, e focar só no gráfico. Eu tive lendo o livro, eu observei que, às vezes, num item desse aqui, tem várias explicações de vários gráficos, né? Talvez a gente focaria só em um e falaria sobre ele. Não sei, né? Ficaria mais objetivo, né? Não, pode ser. Hoje é o dia de, né, fazer o acerto, gente. É uma jornada aí que a gente está disposto a fazer juntos. Talvez, então, ó, tipo aqui, cada parágrafo, vocês viram, eu tinha várias informações e de outras situações e de vivência. Mas é muita coisinha aqui. Então, a gente pega aqui, por exemplo, pega esse gráfico e vamos discutir sobre ele. Você deve comprar com base em um ótimo relatório ganhos ou vender com base no price action? Pronto, aqui é sobre notícias e sobre relatórios. Você deve ou não fazer. Então a gente pode pegar a figura, ler ela. Pronto, pelo menos nós já eliminamos uma coisa. Aqui, mesma coisa. Crashes, mercado, tem a mesma aparência, beleza. Se a gente pode, então, também partir, pega capítulo 1. Aqui está explicando o que é price action. Gente, eu acho que isso aqui é teórico básico. Vocês mesmos façam uma leitura, a gente combina isso, vocês fazem uma leitura disso. Se deu dúvida de alguma coisa, aí pontualmente, ó, aquele parágrafo que fala sobre as pernas grandes são essencialmente imparáveis, o que quer dizer? Acho que seria legal. Então, alguns trechos vocês vão fazer individualmente, aí nós tira meia hora no final todo dia, justamente para discutir aquilo que não foi entendível, né? E beleza, começamos por aqui, conforme a sugestão está certo, no sentido da gente, exemplos de doji, exemplos de barra, exemplos de contexto, aí sim a gente faz a leitura. Vamos fazer então, estruturar assim? Pode ser, né? Eu acho que fica bom, porque realmente, ler linha a linha seria legal, né? Mas se nós fizesse isso todo dia, talvez compensaria ler o livro inteiro, linha a linha, mas, né, como nós vamos fazer só os domingos, então realmente concordo que não vai dar para fazer linha a linha. Então, vamos combinar o seguinte: dever de casa, todo mundo tem que comprar o livro ou ter ele, cada um né, de outras formas, que seja, ter o livro. Aí vocês estudam, então, esses trechos aqui. Qualquer dúvida, me procura. Para o próximo domingo, a gente já combina começar, então, no capítulo 1. Só que no capítulo 1, Eu a acho que gente você tem que dar a começa sua pelo aula. gráfico, ó. Já começa aqui, pela sugestão até do colega aí, que eu acho que está certo. Já vamos começar de forma mais prática. Isso aí. Porque também se eu postar lá no YouTube só essa leitura e tal, porque, igual, gente, para a gente ter continuidade aqui, eu quero ter participação de vocês, né, aos domingos aqui, com dúvidas e tal, mas também eu quero postar no YouTube, quero ter audiência no YouTube. O pessoal tem que assistir, gostar, aumentar o canal, é conteúdo para o canal. Então, querendo ou não, assim, estou fazendo um serviço aqui gratuito. Teve gente que usou até meu próprio material aí e venderam o curso. Estou fazendo aqui de graça. O que eu só quero em troca é gratidão. Vai lá no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like, indica para os amigos, ajuda a crescer o canal. Combinado assim? Sim, você tem que usar essa hora aí para compartilhar a Show. sua visão sobre o livro e tirar nossas dúvidas. E eu ler ali, o cara lê em casa sozinho. Então beleza. Então, Tranquilo. né, para com linha a linha, pego alguns gráficos. Tem hora que vai entrar numa prática que vai ser melhor, tá? Tipo aqui, ó, né? Pega aqui, ó. Base de tendência nem sempre indicam uma tendência. Então, né, vamos ver, por exemplo, ó, você pega essa barra 1, ela é uma barra careca,
contra uma tendência e depois de 1, 2, 3 puxadas. Isso aqui é o que eu brinco, você está comprando aqui, achando que está fazendo um ótimo negócio, você está comprando uma maré a turbo, né? Eu criei isso aí, falei, e o pessoal gostou. Você acha que está comprando, fazendo um ótimo negócio, você está comprando uma Range Rover, uma Evoque, está achando que está fazendo um ótimo negócio, quando você está armadilhado e está se lascando. Então, assim, realmente, aí é tratar disso, na parte técnica. Então, beleza. Vamos ficar combinado assim para o próximo domingo. Hoje foi uma introdução e a gente vai aperfeiçoando o sistema ao longo do tempo. A minha intenção é contribuir com vocês os conhecimentos dentro do livro, certo? A compreensão dentro do livro daquilo que não ficou entendível. E a gente aproveita esse tempo justamente também para tirar dúvida. Mas, como o Duval falou aí, vocês têm que ter o livro e fazer a leitura individual de vocês e grifar dúvidas, anotar dúvidas, justamente porque, gente, tem coisa que está escrito aqui que às vezes nem eu não entendi. Tá? Assim, nossa, isso aqui, será que é isso, será que é aquilo? Até ainda vamos entrar no consenso, um vai ajudar o outro a interpretar. Se tiver mal traduzido, a gente pega o inglês, põe junto aqui, melhora, porque a tradução, como é que foi feita? Eu fiz a tradução, aí eu tenho um conhecido, era até aluno da sala, um cara também que foi concurseiro, entende bem de português, entende de inglês, ele fez uma boa leitura, deu uma melhorada e até falou assim, Leandro, aqui se você pôr essa expressão fica melhor do que essa, porque em inglês significa isso, tal. Aí depois ainda teve o Felipe Aranha, que fez a revisão e ele elogiou, falou que ficou muito bom. Então, mas, no fim das contas, ainda pode ter coisa errada aqui ainda, né? Como todos a trilogia tiveram. Eu espero que tenha menos erros do que da trilogia. Mas então, beleza, vamos combinar isso. Dentro que nós lemos hoje, cara, eu não vou lembrar tudo que nós lemos para dar exemplo. Aí, no que acho que foi o Lauro, né, que falou, ou foi o Zimbo? Acho que foi o Zimbo. Fui eu. O Zimbo que deu a sugestão. Gente, dentro do contexto geral, indicadores. Eu falo isso porque, assim, até hoje, mesmo às vezes a pessoa está comigo com 3 meses, 4 meses na sala, está usando aqui, ó, volume, está usando outros indicadores. Furada, não funciona. Nós vamos pular a parte, mas sobre notícia. Gente, não se preocupem com notícia no sentido de que, nossa, qual o resultado da notícia? Notícia, a gente, todo dia, quando olha cedo, a gente começa às 8h55 lá, quando é transmitido pelo YouTube. Eu não quero saber a notícia, o relatório, qual que é a probabilidade, não, até mesmo para não me enviesar. Eu não quero viés. Eu só preciso saber da notícia por causa da oscilação que vai dar na hora dela. Então, assim, 9h30 da manhã, geralmente, tem notícia dos Estados Unidos, dia de payroll é muito importante, dias que o Fed vai ter manifestação lá do presidente dele ou do Banco Central Europeu, são situações que vão impactar no mercado. Então, eu devo ou não estar posicionado. Se eu já estiver bem posicionado, vamos supor que vai ter notícia nesse ponto aqui, eu já estou vendido, já realizei a minha parcial, põe o stop aqui e deixa a notícia. Agora, eu entrar na hora da notícia, não. Que aí eu vou contar exemplos para vocês, não operar em hora de notícia, porque um dia tinha uma notícia, 3 horas da tarde, e tinha um aluno que sim, já estava anos perdendo, já ele contou que perdeu já 700 mil no mercado e tal. Quando ele chegou para entrar na sala, eu falei, ó, cara, primeira coisa, diminui o contrato, você vai operar com 2, 3 contratinhos, segue o que eu estou falando, que você vai ganhar. E o cara estava lucrativo, 2, 3 contratinhos. Mas na hora da notícia, tipo essa aqui, ó, o cara me resolve entrar com 50 contratos. E ainda por, tipo, vender, ele resolveu vender, estava até certa a direção que ele escolheu, só que ele resolveu vender a mercado. E ele disse que foi tipo aqui, ó, ele clicou a vender aqui. Sabe onde a ordem dele foi executada? Aqui embaixo, ó, a venda. Aí o mercado voltou, quando veio, então ele já estava R$ 9.500 negativo. Aí, rapaz, acaba com o teu psicológico. Você está R$ 9.000 e 9.500 negativo, ou seja, aí você já fica na dúvida se o mercado vai cair, se vai subir. E após notícia, claro, eu preciso mais para a ação do preço. Aí, o que aconteceu? Ele estopou. E passou um tempo, o mercado foi lá e voltou no ponto dele do 0 a 0 e foi um pouquinho além. Então, ou seja, notícia não é para operar.
Se você quer operar, pode. Mas se você opera com 5 contratos, você vai operar com um. Entenderam? Porque, claro, a notícia, assim como pode te ferrar, ela pode ir a teu favor também. Então, são pontos que são tratados. O Brooks fala isso no começo do livro. Mas também, se você não quiser fazer nada, você não é um covarde. Gente, mais importante é guardar o dinheiro, é preservar o seu capital. Proteja ferozmente seu capital. Dentro que nós falamos, cada barra significa uma coisa. Eu já dei alguns exemplos. Vamos dar um exemplo que aconteceu aqui, ó. Deu essa subida aqui e deu um fundo duplo aqui, ó. E o mercado estava subindo forte e tal. Não, mas não foi esse aqui, não. Aqui, foi esse aqui. Ó, estava subindo, não foi tão forte, veio aqui na máxima, justificava uma venda aqui, porque você tinha um topo duplo. Ó, tinha um topo duplo aqui. Ó, topo duplo idêntico ainda, tal. Mas aí chegou aqui, deu uma boa barra de reversão a favor. Eu até falei, ó, quem quiser comprar aqui, compre. Mas se reverter, se vier abaixo, você tem que reverter, porque aí tem uma, duas, três barras de queda, pode ter deixado o mercado sempre vendido, pode. Aqui se tem um fundo duplo, falha de fundo duplo. Ou seja, se a pessoa quer assumir comprar 3 barras, que muitas vezes vai encontrar vendedor, mas tá bom, não tá errado falar que vai comprar também, porque a tendência aqui é de alta, é uma H2, é um fundo duplo, é perto da média, só que você tem que estar disposto a vender aqui, a reverter. Ou seja, ó, um tique muda tudo. Rompeu um tique para cima, armadilhou esses compradores e não deu continuidade. E aqui pela barra eu já vi que armadilhou. Vocês sabem quando que é armadilha? Assim, um dos maiores sintomas quando armadilha é quando aciona a sua ordem e já vai para o oposto. Logo de cara. Então, aqui, ó, acaba de acionar, você já vê que a barra já caiu. Ou seja, quem comprou, pronto, já está armadilhado. É um dos sintomas. Agora, quando aciona a sua ordem, no quarto minuto, a gente opera gráfico de 5. Não rompeu essa barra. No quarto minuto que acionou a sua compra, já muda, né? Já não tem, não quer dizer que vai te armadilhar. Muitas vezes não. Pode dar stop? Pode, mas as coisas já mudam. Então, leitura barra barra é isso. Agora, nesse caso aqui, a gente já vê que já armadilhou lá. Ó. Pelo jeito, só rompeu. Vamos olhar o gráfico menor? Olha lá, ó. Rompeu. Não, opa, não mostrou a barra certa, não. Opa, deixa eu aumentar aqui, eu quero mostrar a barra certa. Olha lá. Notem aqui, ó, vocês estão vendo o gráfico de 1 minuto dentro da barra 81, essa barra vermelha aí de queda. Olha lá, rompeu para cima e já jogou para baixo. Pronto, armadilhou. Já é um sintoma de armadilha, de prisão. Aprisionou, né, os compradores. Ó, o que vai acontecer embaixo? Fundo duplo, aprisionou. O que eu tenho nesse contexto? Essa projeção para baixo. Ó. Eu venho aqui, jogo isso aqui para baixo. Olha lá, ó. Então, ou seja, eu tenho que ter coragem, culhão, rapidez, velocidade de vir aqui e reverter. Ah, mas de repente deu compra de novo. Ó, não deu, ó. Não deu compra de novo. Pronto, só desfrutar da venda. Ah, perdi tanta compra quanto a venda. Aqui, o mercado continua caindo, gap entre barras, modo sempre vendido. Onde que vai buscar? Início do movimento climático, ó. Esse movimento que subiu climático. Olha aqui onde tentaram fazer um fundo duplo. Tentaram. Não conseguiu fazer o fundo duplo aqui, ó. Não conseguiram fazer um fundo duplo após esse movimento climático. O que vai acontecer? Quando acontece isso, projeção para baixo. Vamos pegar aqui, ó. Começou aqui, né? O movimento climático. Joga isso aqui para baixo. Olha lá, ó. É onde já abriu com um gap no outro dia. Então, quem quisesse dormir posicionado, ó, quem fez essa leitura, já explodiu para baixo no dia seguinte, já em gap. Gente, é estruturação normal. Acontece isso aí mais do que vocês imaginam. Eu vou explicando no dia a dia, à medida que for acontecendo. Se der tempo até às 10 lá para o YouTube, senão na sala a gente vai fazendo essa leitura dia a dia. Alguma dúvida? Alguma coisa mais a discutir? Domingo que vem, durante a semana, quem tiver boas ideias, pode direcionar, tá?
Entra no Telegram, Telegram está na descrição do vídeo aí para quem for assistir YouTube. Deem sugestão, porque nós vamos reestruturando essa dinâmica, essa leitura ao longo do tempo, tá? Eu quero fazer um negócio que se encaixe aí, que se enquadre para todo mundo, que querendo ou não, os beneficiários é vocês. Eu leria sozinho aqui, ficaria muito mais, como fala, adiantaria o processo para mim. Mas a minha intenção é ajudar vocês, tornar vocês consistentes, porque no fim das contas vocês vão, no mínimo, ser gratos, vão deixar o like no YouTube, compartilhar com um amigo, entrar na sala que a gente tem e acompanhar a leitura o dia inteiro com a gente. No fim, todo mundo ganha, né? E sem ser aqui um inescrupuloso ou um babaca aí, aproveitador que quer só arrancar o couro de vocês. Né? Ao contrário, estou aqui distribuindo conhecimento de graça. A única coisa que eu peço, deixa o like, distribui entre os amigos e no demais nós estamos juntos. Alguma sugestão a mais ou alguma dúvida? Não, valeu. Então, beleza, gente. Forte abraço. Até amanhã cedo. Nós estamos juntos aí no mercado. Valeu, Leandro. Obrigado. Gratidão, Falou. valeu. Valeu, obrigado.